Boa noite. Me ouvem bem? Todos? Ao fundo, tudo bem? Bom, então eu vou começar esse diálogo com os senhores hoje fazendo uma pergunta que talvez tenha uma resposta um pouco estranha por parte dos senhores. E aí dessa resposta a gente segue a nossa reflexão. Os senhores já se perguntaram alguma vez sobre o próprio pensamento? Já pensaram sobre o pensamento alguma vez? Talvez a resposta pareça estranha, porque infelizmente por um processo cultural nós não somos ensinados e sensibilizados à cultura do silêncio. E só através do silêncio eu consigo pensar um pouco sobre o meu próprio pensamento. Esse tema, o silêncio, é um tema que tem sido trabalhado de forma recorrente pelos espíritos que orientam os trabalhos aqui. Eles têm insistido muito nesse tema e pedido que, de alguma forma, nós ampliemos nosso entendimento sobre isso, sobre o silêncio. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. Bom, o primeiro ponto, e é o ponto inicial mesmo, né, a partida, a gente precisa romper aquela ideia, que é muito comum, de que o silêncio é sinônimo de vazio. O silêncio como sinônimo do nada. O silêncio como um momento em que tudo se esvazia. O silêncio é o contrário disso. O silêncio não é fechar os olhos e pensar em uma sala branca, onde não há som, onde não há figura, onde não há nada. Isso não é silêncio. O silêncio, ele vai se apresentando exatamente como o contrário. Não há nada mais preenchido do que o silêncio. Por que não há nada mais preenchido do que o silêncio? Porque nós nunca paramos de pensar. Não há como parar de pensar. Nós estamos pensando o tempo todo. Nós somos seres inteligentes, constantemente produzindo pensamentos. Pensando e pensando. Então, se eu estou sempre produzindo pensamentos, como eu faço para administrar os pensamentos? Esse é o grande ponto, né? A gente pode fazer uma analogia para entender um pouco melhor com a própria memória. Não há como apagar a memória. Tudo aquilo que eu vivenciei está registrado em mim. Então a memória não há como apagar. Mas eu consigo fazer uma administração da memória. Eu consigo organizar a memória. Então eu consigo, por exemplo, valorizar algumas lembranças que são positivas. Eu consigo valorizar algumas pessoas que me fizeram bem, alguns lugares que me fazem bem, algumas situações que eu vivenciei e que me proporcionaram um grande crescimento. Então, de alguma forma, eu organizo as minhas lembranças, as minhas memórias, e coloco uma certa prioridade. Deixo em voga aquilo que me faz bem e procuro esquecer aquelas pessoas que não me fizeram tão bem, aqueles lugares que também não me fizeram tão bem, e aquelas situações que me geraram um pouco de angústia. Ou seja, eu não consegui deletar nenhuma memória, porque não há como deletar. Mas eu consegui, de alguma forma, organizá-las. E essa organização me faz bem, porque eu priorizo aquilo que me impulsiona. Com o pensamento, acontece algo muito parecido. Nós organizamos o pensamento. O tempo todo nós geramos pensamentos, não há como parar de gerar, mas há como priorizar o pensamento. Há como fazer uma espécie de seleção dos pensamentos. E há como focar o pensamento. E aí que entra o silêncio. Só através do silêncio, ou seja, só tendo a capacidade de fazer o silêncio, eu consigo me interiorizar, eu consigo alcançar uma concentração, e com esse nível de concentração, e consequentemente com esse nível de equilíbrio, eu consigo organizar os pensamentos. E aí eu consigo fazer o foco. E aí eu consigo gerar prioridades. E aí eu consigo, por exemplo, avaliar aquelas situações que nesse momento são difíceis. Eu consigo, por exemplo, deixar de lado, vamos dizer assim, aquelas situações que não estão me favorecendo, que estão me gerando angústia. E aí, nessa priorização, eu vou cada vez mais ampliando a minha capacidade de resolver os desafios. Quanto mais eu me organizo,
mais fácil fica para mim pensar sobre mim mesmo. E esse é o grande desafio. Só através do silêncio eu consigo fazer a reflexão e a meditação. Então, se eu não alcanço o silêncio, eu não alcanço esse retorno ao meu próprio ser. A reflexão, como nós trabalhamos, é um retorno à própria história. Quando eu digo que eu faço uma reflexão, eu digo que eu estou fazendo um retorno a mim mesmo, a tudo aquilo que eu já vivenciei. Mas, como disse Mabalina Fidelis, que é um espírito que compõe mensagens aqui, o silêncio é a porta de entrada da reflexão e da meditação. Esta é a frase que ela compôs. E é exatamente esse o ponto principal. Se eu não consigo fazer o silêncio, eu nem chego nessa etapa inicial de avaliar a minha própria história. E qual que é o problema de não chegar nessa etapa? O problema é que se eu não consigo avaliar a minha própria história, eu não consigo dizer quem eu sou. Afinal, eu sou a minha história, né? Eu sou aquilo que eu já consegui aprender, aquilo que eu já consegui construir. Se eu não sei fazer o processo de autoconhecimento, portanto, se eu não sei dizer aquilo que eu sou, fica muito difícil dizer também aquilo que eu quero ser. Se eu não estou conseguindo nem avaliar o passado, como eu vou conseguir avaliar o futuro? O problema de não conseguir alcançar o silêncio é que, infelizmente, nós nos mantemos em uma espécie de dispersão. Se eu não faço o silêncio, eu estou sempre disperso. Eu nunca estou em mim. Eu estou sempre fora. E aí o Dr. Locati, com relação a isso, tem um exemplo muito bom. Ele disse assim: vocês têm tanto medo do silêncio porque vocês sabem que o silêncio é revelador. Vocês sabem, no íntimo, que o silêncio vai revelar a vocês quem vocês são. E aí vocês têm medo de descobrir isso. E exatamente por isso vocês estão o tempo todo com barulho. E aí o Dr. Locati disse assim: vocês entram no carro e já ligam o som. Vocês chegam em casa e já ligam a televisão, já ligam o rádio. Vocês querem deixar o espaço sempre barulhento. E no fundo é uma forma de proteção, porque eu estou fugindo daquele momento que é o momento mais importante, que é o momento em que eu vou descobrir efetivamente quem eu sou. É importante ressaltar que essa fuga, ela é inútil. Essa é uma fuga que na realidade só adia aquilo que é inevitável, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é inevitável. Eu só vou conseguir crescer ao longo da minha encarnação e das outras se eu souber o que eu preciso fazer para crescer. Portanto, se eu souber o que falta para mim, quais os valores que eu ainda não aprendi. E aí está um outro ponto importante do silêncio e da reflexão e da meditação. Eles fazem com que cada um desenvolva uma capacidade muito intensa de alcançar o valor, ou seja, ultrapassar aquilo que é aparente, aquilo que é superficial, e alcançar o valor das situações. Isso é um ponto essencial. O tempo todo eu tenho que fazer um esforço para ultrapassar as simples situações, os simples eventos, vamos dizer assim, os simples fatos, e ir na essência das situações. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos de alguma forma dialogando. Então, 150, 200 pessoas, o chão é de madeira, as cadeiras, tem uma mesa, tem a cortina, tem o ventilador, uma pessoa está em pé, 150, 200 pessoas sentadas. Essa é a situação. Esse é o fato, o mais superficial possível, a descrição mais óbvia. Mas existe algo que vai muito além desse fato. Eu vou falar aqui, por exemplo, por 20 minutos. Aquilo que eu falei por 20 minutos é menos importante do que o valor que está na essência da mensagem que eu quero passar. Nessa situação toda, existe um valor que é principal. Existe um valor que é a causa do meu próprio discurso. E a intenção é que cada um consiga chegar até esse valor, ultrapassar esse simples fato e alcançar o valor. Tudo aquilo que nós fizemos
nós fizemos baseado em valores. Todas as ações que nós fazemos hoje, elas são feitas baseadas em valores. Eu preciso chegar a ter esses valores. Usando um outro exemplo, né? Se nós fôssemos pensar no cristianismo, por exemplo, na moral cristã, pouco importa se Jesus era alto, baixo, se era loiro, se era moreno. Pouco importa se eram 12 os apóstolos ou não. Pouco importa se ele desencarnou com 30 anos, com 33. Esses são os fatos na sua forma mais simples. Essas são as situações na sua forma mais simples. O que eu preciso fazer é ultrapassar essas situações e chegar no valor essencial. Quais são os valores essenciais nesse caso? É o amor, né? A igualdade, a ideia de caridade, a ideia de perdão. Então eu posso dizer que esses são os 4 valores centrais da moral cristã. São nesses valores que eu preciso chegar. Na igualdade, no perdão, na caridade e no amor. O resto é superficial. O resto foi passageiro. Os valores não são passageiros. Os valores ficam. Quando eu faço a reflexão e avalio a minha própria história, eu percebo que as situações passaram, mas os valores ficaram. Eu não saberia dizer para vocês, por exemplo, quando eu aprendi a perdoar, se é que eu aprendi. Eu não sei descrever a situação. Eu não lembro quando foi. Mas se eu aprendi a perdoar, o valor está comigo. Porque eu sou o valor. Eu fico com o valor. Então, pouco importa quando eu aprendi a perdoar. O que importa é que eu aprendi a perdoar. Se eu não tenho a capacidade de fazer o silêncio, eu não tenho a capacidade de chegar a essas conclusões. Eu não consigo parar por um momento, me concentrar, fazer o retorno à minha própria história e dizer quais foram os valores que eu já aprendi. Às vezes, se eu parar para avaliar, por exemplo, a minha história, eu vou dizer que há 4 anos atrás aconteceu uma situação difícil e naquele momento eu reagi com revolta. Eu me revoltei, gritei, fiquei desesperado. Aí eu vou avaliar que há 1 ano atrás aconteceu um outro desafio e eu reagi de forma extremamente nula, vamos dizer assim, praticamente por inércia. Né? Aconteceu uma situação e eu fingi que nada estava acontecendo, esperei ela passar, tentei desviar, ou seja, eu agi por inércia, vamos dizer assim. Então, nesse exemplo, eu estou colocando 2 situações opostas. Né? Então, em um desafio, eu agi de forma muito agitada, né? com muita reação, e na outra eu agi com muito pouca reação. Se eu parar para avaliar bem as situações, talvez eu chegue à conclusão de que a essência, ou seja, o valor que está na base desses 2 momentos é o mesmo. Talvez eu perceba, por exemplo, que o valor essencial é o medo. Quando eu agi com revolta, no fundo eu estava com medo. Medo daquele desafio que estava acontecendo. Medo, por exemplo, de perceber que era necessário me mudar, era necessário transformar. Talvez eu perceba que naquele momento em que eu agi com inércia, né, em que eu tentei fingir que nada estava acontecendo, fiquei quieto, fechei os olhos, vamos dizer assim, talvez eu perceba que também, neste momento, o valor essencial era o medo também. Eu estava com medo de fazer o enfrentamento do desafio. Então eu fingi que ele não existia. Então percebam, através do silêncio, através da reflexão, foi possível chegar a essas conclusões. A conclusão de que há 4 anos atrás e 1 ano atrás, eu ainda permaneço submisso a esse valor ruim que é o medo. E aí a grande proposta é, ao chegar a essa conclusão, colocá-la em confronto com o presente. Então agora eu vou avaliar o presente. E eu vou me perguntar, será que eu ainda não sou alguém que age com medo? Será que o medo ainda não está na essência das minhas atitudes e escolhas? Se eu chegar a essa conclusão, vai ser fácil mudar. Porque eu já reconheci o problema, vamos dizer assim. Então agora eu me encaminho para a solução. Mas só foi possível fazer isso, só foi possível alcançar essa transformação, porque eu consegui primeiro
alcançar um nível de reflexão. E para alcançar o nível de reflexão, eu alcancei primeiro um nível de silêncio, de concentração. Então nós podemos fazer a seguinte síntese, né? Fazer silêncio é aprender a pensar. Fazer silêncio é aprender a pensar. Aprender a organizar os pensamentos, selecionar os pensamentos e focar o pensamento. O silêncio é um grande instrumento. É um grande instrumento da transformação. É o momento em que eu me coloco em um processo de autoavaliação. Da autoavaliação à autotransformação, ao autoconhecimento. E, consequentemente, também a digamos assim, revitalização. É estranho falar sobre dispersão, por exemplo, que é o oposto do silêncio, né? A dispersão. É estranho falar sobre isso porque, inevitavelmente, nós todos estamos na realidade. Nós estamos inseridos na realidade. Não há como escapar da realidade. Se eu não tenho a força do silêncio, é como se eu estivesse na realidade sem perceber que eu estou na realidade. A força do silêncio, ela permite a mim fazer as avaliações, fazer aquilo que os espíritos chamam leitura de mundo. Então eu faço uma leitura das pessoas, eu faço uma leitura dos lugares, eu faço uma leitura das situações. Se eu não chego a essa leitura, é mais ou menos como se tivesse um carro com música e uma caravana de pessoas atrás, seguindo o carro de som. E eu estou no meio das pessoas, praticamente sendo arrastado. Aquele barulho, aquela mesma música, aquela multidão seguindo o carro, eu sou mais um nesse mesmo movimento. Eu sou mais um sendo arrastado pelo tempo. Quando a grande proposta é o oposto. A grande proposta é não ser arrastado pelo tempo. A grande proposta é conseguir fazer de forma plena a administração do tempo. E fazer a administração do tempo é fazer a administração do eu no tempo. Nós todos vivemos em um contexto. Ou seja, nós todos vivemos em um tempo e em um espaço. Então, neste momento, eu estou no Brasil, Paraná, Curitiba, 2015. Certo? Esse é o meu contexto. Além desse contexto, há o meu contexto familiar, o meu contexto social, o contexto cultural. Eu preciso ter essas noções de forma plena. Eu preciso saber avaliar qual é o meu contexto. E aí, como consequência, eu consigo me inserir melhor no contexto. Mas isso é possível se eu tentar ler o contexto. Se eu fazer esse esforço, se eu fizer esse esforço de autoconhecimento. Senão eu vou viver a dispersão. Então assim nós podemos também fazer uma segunda síntese e afirmar que aquele que não alcança a força do silêncio não alcança o passado e não alcança o futuro. É uma pessoa que está dispersa no próprio presente. Talvez seja até possível afirmar que ela não está nem no presente. Ela está dispersa no presente. Então ela não alcançou o presente também. Não alcançou o passado, a própria história. Nem alcança o contexto do presente que está vivendo. Consequentemente, não vai alcançar uma mínima perspectiva de projeto para o futuro. É um processo conjunto, né? Um processo do silêncio, da concentração, do equilíbrio, da organização do pensamento, do retorno à própria história e do alcance dos valores centrais. Os valores centrais que fazem a transformação. Podemos afirmar, então, que viver sem o silêncio é como viver de olhos fechados. É como passar por uma sala de olho fechado. É como se eu estivesse nesse momento de olho fechado.
Então não estou nem vendo os senhores. Estou perdendo toda a oportunidade de crescimento. O Dr. Locado já afirmou que a pessoa silente, ela vive mais. Aquele que sabe fazer silêncio vive mais. Por que será que a pessoa silente vive mais? Porque a pessoa que sabe fazer o silêncio, ela sabe retirar de todas as situações o máximo possível. Porque ela alcança os valores. Então, em todas as situações que ela vivencia, com todas as pessoas que ela encontra, ela consegue sempre retirar algo daquilo e trazer para dentro de si. E ao trazer para dentro de si, colocar num contexto maior, no seu contexto. Então é uma pessoa que vive mais. Enquanto o outro, que está disperso, na realidade não está vivendo. Como nós dissemos, está quase sendo arrastado. Né? Bom, então já que esse, infelizmente, é um problema até cultural, né? Que nós somos muito pouco sensibilizados a isso, né? A ter momentos de silêncio, a ter momentos de concentração. Então eu precisaria concluir deixando uma, digamos assim, uma proposta de 2 movimentos. 2 movimentos necessários que precisam ser feitos. O primeiro movimento é silenciar para pensar. O segundo movimento é pensar sobre o silêncio. Então, primeiro eu alcanço a força do silêncio, então eu alcanço a força do meu pensamento, e aí em seguida eu começo a pensar sobre essa própria capacidade de fazer o autoconhecimento e a autoconstrução. Tudo bem? Então eu agradeço a atenção de vocês. Enquanto aguardarem aqui a continuidade do atendimento, tentem alcançar os valores, né? Então tentem se perguntar um pouco sobre esses valores centrais. Será que a situação difícil que eu estou vivendo hoje não carrega um valor central? Será que aquilo que eu estou atravessando nesse momento não tem uma, digamos assim, uma lição para mim? Essa lição é sempre o valor, que é o que permanece com o ser. É o que tem duração. Então é preciso ter coragem para se fazer a pergunta: será que eu sou uma pessoa dispersa? Será que eu estou disperso na realidade? A resposta pode ser dolorosa. Pode ser que eu perceba que muito tempo passou e por muito tempo eu fiquei seguindo a caravana, né? Sendo arrastado pela música, pelo som, pelo movimento. Mas desta dor, que é a dor da resposta sincera, né, de mim para mim, consequentemente vem uma grande transformação. É doloroso no começo, mas depois é transformador. E toda transformação é positiva, né? Principalmente quando ela vem do núcleo que sou eu, de mim para mim mesmo. É uma transformação pelo autoconhecimento. Tudo bem? Então, boa noite. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Com licença.